Pessoal, então vamos lá. Estamos falando a respeito da execução penal, nosso assunto. Uma análise legalista, né? Através da verificação da Lei 7210 de 1984, a LEP, Lei de Execução Penal. Tá? Galera, o nosso sistema, ele é um sistema progressivo. O nosso sistema, então, ele estabelece que a pena será exercida ou executada de forma progressiva. O que significa isso, pessoal? Tu sai do regime mais gravoso e progride para um menos gravoso. Tu sai de um regime mais gravoso e progride para um menos gravoso. Então, o nosso sistema de execução penal, ele é um sistema progressivo. Funciona por progressão. Progressão de pena. Deixa eu botar progressão, que fica mais fácil, né? Progressão de pena. Progressão de pena. Tá? Só para que a gente possa, pessoal, ter as informações desse quadro completadas aqui, completas, o artigo 87 vai falar dessas penitenciárias, 87 da LEP, tá? Todos os artigos que eu colocar aqui são artigos da LEP. Já, pessoal, esse regime semiaberto, com todas as suas nuances, características, a gente vai encontrar lá informações a respeito da colônia agrícola industrial no artigo 91, e encontraremos, pessoal, a respeito da casa de albergado lá no artigo 93. Só para que a gente deixe aí completo todo esse nosso quadrinho. Tá? Então, só para que a gente tenha essa informação aqui já à disposição de vocês. Mas só lembrando, pessoal, o nosso sistema ele é um sistema progressivo. E essa progressão de regime, pessoal, esse instituto da progressão, ele vai se dar diante da análise de dois elementos. O primeiro elemento, pessoal, é um elemento objetivo, que é tempo de cumprimento de pena. Tá? Então, a primeira ideia, pessoal, é o tempo que a pessoa cumpriu, tempo de cumprimento de pena. Tá? Dentro dessa ideia, pessoal, a gente tem a análise do artigo 112 da LEP, que vai falar lá qual o tempo de cumprimento de pena que é necessário o condenado ter para que ele possa progredir de regime. Tá? Então, atenção máxima a esse artigo 112. Colocaria um asterisco nesse artigo dos estudos, por quê? Porque ele foi mudado há pouco tempo. Ele foi mudado lá pelo pacote anticrime, pessoal, trazendo outros elementos, outros índices de cálculo de progressão de pena. O menor índice que a gente tem lá é 16% e o maior índice que a gente tem lá é 70%. Então, para que tu possa progredir de pena, um dos requisitos é o cumprimento de pena, efetivo cumprimento de pena, que é o requisito objetivo. Além desse requisito objetivo, pessoal, nós temos também a necessidade de um requisito subjetivo, que é bom comportamento carcerário. Tá? A pessoa não basta ter ela apenas tão somente cumprido o tempo de pena, ela tem que ter tido bom comportamento carcerário. E esse bom comportamento carcerário, ele é obtido através da expedição pelo local onde a pessoa está cumprindo pena, de um dossiê, pessoal, de um documento dizendo o preso tem bom comportamento, o preso tem mau comportamento, tá? Que é o atestado penitenciário. Então, a penitenciária lá, através do seu gestor, através do seu órgão administrativo, vai estar acompanhando a execução dessa pena e vai verificar se esse condenado aí recebeu algum tipo de falta média, leve ou grave. Em especial, o que não permite a progressão são faltas graves. Tá? E aí eu faço a referência, pessoal, a respeito das faltas graves, que elas estão lá na LEP,
do artigo 50. E aí, pessoal, para que tu possa aplicar uma falta grave, tu vai ter que dar ampla defesa e contraditório. Quem vai chancelar essa falta grave é o juiz da execução penal, sendo ouvido o preso, tendo ele o direito de se manifestar. Então, bastante cuidado, tá? As outras faltas pode o diretor penitenciário aplicar. Falta grave, ela tem que ser chancelada, referendada, ela tem que passar pelo contraditório e ampla defesa, e quem aí vai fazer essa análise é o juiz da execução penal, tá? Depois dê uma olhada lá nas faltas graves do artigo 50 da LEP, tá, pessoal? Então, lembrando, se o teu preso tem tempo de cumprimento e bom comportamento carcerário através da análise do atestado carcerário emitido pelo diretor penitenciário, ele tem direito à progressão. Lembrar, progressão é um direito do preso. Se tu tiver os elementos, tu tem que conceder, tá, pessoal? E em situações excepcionais, galera, e aí chamo a atenção, pode ser solicitado a realização de novo exame criminológico. Pode ser justificado para a progressão a realização de novo exame criminológico, tá? Isso é até um certo ponto, pessoal, interessante. Porque a gente viu que, olha ali no regime fechado, ó, o exame criminológico, pessoal, ele é obrigatório quando a pessoa inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Agora, galera, para progressão, ele não é exigência, tá? É exigido para progressão requisito objetivo e subjetivo, que é tempo de cumprimento de pena e bom comportamento carcerário, tá? Agora, não é exigido pessoal para progressão. E eu quero que vocês anotem, galera, a respeito dessa observação, uma súmula. Súmula 439 do STJ. Cai um monte em concurso essa súmula. Essa do exame criminológico ser ou não ser exigido para a progressão de regime. Tá? Coloquem aí. Atenção à súmula. Súmula 439 do STJ. Despenca em concurso essa súmula. Ficaria bastante atento com ela, tá? Bastante cuidado. Então, galera, o nosso sistema ele é progressivo, o nosso sistema é feito de acordo com esses elementos. Objetivo, tempo de cumprimento, e subjetivo, bom comportamento carcerário, tá? Mas também, pessoal, pode ocorrer a regressão. Ah, e aí a última informação, que não existe progressão por salto. A pessoa nunca vai sair do regime fechado direto para o aberto. Não existe progressão por salto. Obrigatoriamente, ela tem que passar pelo regime semiaberto. Se ela está no regime fechado, ela primeiro vai ao semiaberto e depois, diante de uma nova análise de objetivo e subjetivo dos elementos, ela progride para o aberto. Não existe progressão por salto. Agora, pessoal, também o sistema prevê ou permite a regressão de regime. Então, tu pode, pessoal, também regredir de regime. Tu pode estar cumprindo pena no regime aberto e por ter praticado uma falta grave, por ter praticado um novo crime doloso, tu regredir de regime. Isso é possível. E, inclusive, é possível o quê? A regressão por salto, que é sair do regime que tu está cumprindo aberto direto para o regime fechado. Isso é possível. Regressão. Tá? Regressão. Então, mais uma vez, pessoal, a regressão vai acontecer ou pode acontecer se o acusado praticou uma falta grave ou se o acusado praticou um crime doloso durante o cumprimento da pena. Eu tive um cliente que estava no semiaberto e no semiaberto ele estava traficando droga. Ele foi preso em flagrante por tráfico de droga dentro do sistema semiaberto. Galera, o que acontece?
ele no semiaberto, praticou um crime doloso, tráfico de drogas, isso chegou ao conhecimento do juiz de execução penal, o que aconteceu? Ele regrediu do regime semiaberto, ele regride do regime fechado. Imaginemos alguém no regime aberto, está no regime aberto e pratica um crime de furto. Chegando ao conhecimento desse crime doloso praticado por alguém que está no regime aberto, o juiz pode decidir determinar a regressão ao regime fechado. Então, o sistema é progressivo, de acordo com o merecimento do preso e tempo de cumprimento de pena, a progressão nunca acontece por salto. A regressão pode existir, de acordo com algumas situações, e a regressão acontece por salto. Tá? Deixa eu apagar esse quadro e colocar outros elementos aqui que eu acho interessante, pessoal, para a nossa aula. Apagar esse quadro. O nosso assunto da aula. A gente está falando a respeito de execução penal. Falando aí da lei de execução penal, lei 7210 de 1984. Pessoal, outro tema interessante e importante é o regime disciplinar diferenciado. Está na LEP, lá no artigo 52, ele sofreu algumas modificações, tá? E eu queria que vocês, com cuidado, pudessem olhar, analisar e verificar esse artigo, tá? Então, a possibilidade ou não do preso ser colocado em RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Cai bastante em concurso, ainda mais que a gente teve aí, pessoal, uma mudança legislativa desse artigo, em especial quando cabe, qual o prazo que ele vai ficar em RDD. Tá? Isso é interessante. Tá, pessoal? Então, deem uma olhada nesse artigo, é importante, é prudente. Também, pessoal, a gente já falou, mas vale a referência, as saídas temporárias. Previsão lá no artigo 122 da LEP, tá? E além da saída temporária, pessoal, a permissão de saída. Tem previsão lá no artigo 120 da LEP. Lembrar que saída temporária é regime semiaberto, 5 vezes 7 dias. Permissão de saída pronto-socorro, alguma situação de saúde do preso ou para participar de algum tipo de funeral. Tá? Então, lembrar também desses dois conteúdos aqui. Galera, também é prudente, é interessante falar a respeito de remissão de pena. Primeira ideia que eu quero que vocês tenham, pessoal, a informação básica e bastante clara. Remissão é desconto. Tá? Tu pode descontar a pena pelo seu cumprimento. Cumprindo pena, tu desconta a pena. Um dia preso é um dia a menos da pena que tu tem que cumprir. Então, primeira ideia que eu quero que vocês tenham na mente é uma frase. Pena cumprida é pena extinta. Tá? Um dia de cumprimento de pena significa um dia a menos a ser cumprido. Só que esse desconto, essa remissão, pessoal, que tem previsão legal lá no artigo 126, também pode ocorrer pelo trabalho e pelo estudo. Então, essa remissão de pena, ela pode se dar também pelo trabalho do preso e pelo estudo do preso. Trabalho e pelo estudo. Vou apagar esse risquinho aqui e fazer novos risquinhos aqui. Pessoal, preso trabalha? Sim, preso trabalha. O trabalho é obrigatório? Sim. Se o sistema carcerário, se o diretor penitenciário te disser vai trabalhar, o preso tem que trabalhar. Se tu não trabalhar, falta. Está descumprindo a ordem do gestor da penitenciária, do gestor aí do cumprimento de pena.
Só que o trabalho tem que ser condizente, pessoal, com teus atributos físicos. Então, primeira ideia, tu não vai dar trabalho para alguém que não possa trabalhar. Imaginemos que o preso sofre de algum tipo de doença, que está extremamente debilitado fisicamente, não vai botar ele a fazer um trabalho braçal. Seria quase uma tortura. Então, dentro dos moldes da tua capacidade física e intelectual, se tiver vaga de trabalho, tu tem que trabalhar. Trabalho é obrigatório. Trabalho, ele ressocializa, dignifica. É obrigado a trabalhar, tá? Ah, tá fazendo corpo mole, não sei o quê, vai receber uma falta, vai receber repreensão. A jornada de trabalho. Ah, o trabalho pode ser interno ou externo, dependendo do tipo de regime que tu tá. Se tu tá no regime fechado, a regra é o trabalho interno. Se tu tá no regime semiaberto, pode ser interno ou externo. Se tu tá no regime aberto, obrigatoriamente tu tem que estar trabalhando. Jornada de trabalho, pessoal. Como regra, a jornada de trabalho do preso é de 6 a 8 horas. Recebe salário, recebe o que a gente chama de pecúlio, a remuneração, tá? E cada 3 dias trabalhados, desconta um de pena. Então, galera, mais ou menos é isso que vocês precisam saber de trabalho como remissão. Trabalho é obrigatório, a jornada de trabalho de 6 a 8 horas, paga-se por pecúlio. O pecúlio serve para pagar a pena de multa, para custear também as despesas do preso dentro do estabelecimento, e uma parte fica numa conta indicada pelo preso ou é indicado alguém a receber aqui fora pelo preso, para o preso. 3 dias de trabalho nessa jornada de 6 a 8 horas, um descontado de pena, 3 para 1. Pode ter banco de horas. Se o preso trabalha mais do que essa jornada estabelecida, ele pode aí colocar essas horas em um banco de horas e isso vai ser revisto a quantidade de dias descontados, tá? Estudo, pessoal. Estudo também é ressocializador, também é uma ferramenta que ressocializa. Aqui, pessoal, o estudo ele pode ser também interno ou externo, dependendo do regime prisional que o preso está cumprindo, se regime fechado, semiaberto ou aberto, tá? E o estudo, pessoal, é uma jornada de 12 horas de estudo, divididas por 3 dias. Ou seja, pessoal, mais ou menos uma jornada diária, 4 horas. Desconta um de pena. Tá? Então aqui a gente tem essa jornada 12 para 1. 12 horas de estudo divididos por 3 dias de estudo, desconta um de pena. Tá? 4 horas aí de estudo por dia. Caso o preso, pessoal, se forme, colhe grau, receba algum certificado de conclusão pelo curso que ele fez, ele recebe um acréscimo no banco de horas de 1/3. Então, imaginemos que tu fez lá um curso de soldador. Esse curso, ele tinha uma carga horária de 300 horas. Tu te formou nesse curso de soldador. Além das 300 horas que tu teve que frequentar para o curso, tu recebe ainda mais 1/3 de horas, ou seja, mais 100 horas pela colação de grau, pelo recebimento do certificado. Isso vai tudo no teu banco de horas e tu vai descontando 12 horas para cada um dia de pena, tá? Então, lembrar disso, ainda pode ter um acréscimo de 1/3 em caso aí de colação de grau, em caso de receber algum tipo de certificado de conclusão. E lembrar, pessoal, que a gente tem aqui muito presente a remissão pela leitura, que seria uma espécie de estudo, né? Então, a direção penitenciária, através lá, pessoal, dos seus funcionários, vai estabelecer que a leitura daquele livro, estudo daquela obra e resposta correta ou realização de algum tipo de atividade a respeito daquela obra, daquele conteúdo, vai te dar 60 horas de estudo, por exemplo. A leitura dessa obra vai te dar 12 horas de estudo. A leitura dessa obra vai te dar 8 horas de estudo. Não é só a leitura. Como regra, a gente aplica uma prova
em que o preso responde para verificar se ele tem aí, se ele realmente leu e se tem aí uma absorção satisfativa do conteúdo, tá? Então, lembrar que a remissão pelo trabalho e a remissão pelo estudo estão presentes na LEP, tá, pessoal? Vou apagar esse quadrinho, continuando aqui a falar de execução penal. Assunto: execução penal. Aos olhos da LEP, Lei 7210, de 1984. Pessoal, deveres do preso. O preso tem deveres? Claro que tem. Os deveres, como regra, estão presentes lá no artigo pessoal 38. Mas preso também tem direitos. Lembram, né? Presos não deixa de ser humano, não deixa de ter direitos, em especial um princípio maior aí, que é a dignidade da pessoa humana, que também perpassa, que também deve ser estabelecido dentro dos estabelecimentos carcerários, né? Então, dentro dessa ideia, também o preso tem direitos, direitos esses estabelecidos como regra no artigo 40 da LEP. Então, lembrar disso, pessoal. O preso tem dever, tem obrigação, mas preso também tem direitos. E eu tenho que respeitar tanto os deveres quanto os direitos do preso. Constituem deveres do apenado: comportamento disciplinado e cumprimento fiel da execução, obediência ao servidor, urbanidade, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou subversão da ordem e disciplina, execução do trabalho, das tarefas e ordens recebidas, submissão à sanção disciplinar imposta, indenização da vítima, indenização do Estado, higiene pessoal, conservação dos objetos de uso pessoal. São esses os deveres do preso. Os direitos do preso: alimentação, atribuição de trabalho e a sua remuneração, previdência social, pecúlio, distribuição aí, pessoal, do seu tempo entre trabalho, descanso e recreação, exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas, assistência material à saúde jurídica, educacional, social, religiosa, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, expor ele, por exemplo, na mídia, entrevista pessoal e reservada com seu advogado, visita do cônjuge, da companheira, chamada nominal, igualdade de tratamento, e por aí vai. Galera, aqui, algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Visita íntima, pessoal, é direito? Interessante esse assunto, né? A visita íntima, galera, ela não aparece no artigo 40. Então, ela não está estabelecida como direito expresso do apenado, do condenado. O que tem ali, pessoal, é visita do cônjuge, companheiro, parentes, amigos em dias determinados, que é o que a gente chama de visita social, tá? Só que entendam, galera, que a visita íntima, ela é condicionada, ela é concessão, ela é estabelecida em alguns presídios. Por exemplo, no sistema federal não existe visita íntima. No sistema estadual, dependendo do presídio, existe visita íntima. Então, eu vou colocar ela numa espécie de concessão. Ela é concedida pela autoridade judiciária, tá? De acordo com aquele estabelecimento se concede ou não esse tipo de visita. Então, ela é uma concessão. Tá, pessoal? Ela é uma concessão, ela é uma permissão. Tá? Então, vamos colocar aqui, ela é uma concessão. Permissão, tá? Galera, entendam que tu não pode discriminar. Se tu concedeu, se tu permitiu que todos os presos tenham visita íntima, tu não pode discriminar um ou outro preso sem motivo. Por exemplo, eu tenho um cliente homossexual. Ele tem o direito à visita íntima do seu cônjuge, do seu companheiro masculino. Ah, mas o estabelecimento carcerário não permite, porque aqui a família é homem e mulher. Meu amigo, isso não é justificativa para que tu não conceda a visita íntima ao preso homossexual. Tu tem que conceder. Não é o teu viés religioso que aqui vai ser inserido.
Então, a discriminação sem motivação não é permitida. Se concede a um, concede a todos. Agora, não vou te conceder a visita íntima esse mês porque você praticou um ato que é submetido a uma falta média. Opa, aí já muda. Eu estou justificando que tu perdeu a visita íntima por algo que tu fez aqui dentro do presídio, tá? Então, lembra isso, pessoal. Visita íntima não é direito expresso na LEP, é uma concessão do estabelecimento, mas concedido a um deve ser concedido a todos, tá? O espaço, pessoal, é como se fosse um quarto de motel. Tem lugares bem bacanas até que a gente visita e olha, meu Deus, é melhor que minha casa. Mesa redonda, banheira, champanhe, espelho no teto, né? Não, brincadeiras à parte, pessoal. Ela é uma cela, né? Um estabelecimento fechado ali, que tem uma cama, que tem um banheiro, em que é entregue um kit de higiene pessoal, camisinha, é entregue lá um sabonete, uma toalha, e aí tu pode ter essa visita íntima concedida em datas já estabelecidas, e a pessoa que vai visitar tem que obrigatoriamente ser casada, tá? Casamento religioso, casamento civil, união estável, mas tem que ser registrado, pessoal, esse casamento, tá? Tem que ter esse vínculo estabelecido já, por exemplo, em cartório, tá, pessoal? Então, bastante atenção, isso, visita íntima é um assunto interessante, né? Então, não tá lá na LEP, mas se eu concedo, eu tenho que conceder a todos, tá? Também, pessoal, um tema que cai bastante em concurso, em especial, às vezes, trabalhando se é possível ou não, identificação genética de preso. Eu colocaria atenção, como curiosidade, né, ao artigo 9A. Tá, pessoal? Identificação genética. Aqui, pessoal, sem fazer maiores delimitações sobre o tema, o que se discute é se é possível ou não a identificação genética, por quê? Porque tem a possibilidade aí do preso se manter em silêncio, direito ao silêncio, não produzir provas contra si, se isso não seria uma afronta, tá? Se o Estado, ao obrigar o preso a retirar, a conceder material genético por um banco de dados, não estaria, de alguma forma, indo contra ao princípio constitucional do direito ao silêncio, ou ao princípio do Pacto de São José da Costa Rica de não produzir provas contra si. Tá? Cada um aí faça, pessoal, a sua análise a respeito do tema, leia a respeito do tema, é interessante, é bacana e cai bastante em concurso, tá? Galera, também acho bastante interessante, e aí com uma atenção especial, falar um pouquinho do artigo 112, o parágrafo 3º. O 112 como um todo. Como o 112, pessoal, ele mudou há pouco tempo, eu imagino que em algum momento ele vai ser, sim, cobrado para vocês em concurso. Então, colocaria também um asterisco nesse tempo de cumprimento de pena e tentaria, de alguma forma ou outra, ler e ler de novo, pessoal, para conseguir em algum momento decorar, tá? Mas aqui, nesse momento, eu quero trazer e chamar a atenção do parágrafo 3º. Acho que é bem cara de prova. Quando a mulher está gestante, pessoal, ou se for mãe responsável por criança ou pessoas com deficientes, os requisitos de progressão são outros, ou podem ser outros. E aí também esse artigo é interessante, por quê? Porque ele vai trabalhar com essa mãe gestante ou com essa mãe responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Criança menor de 12 anos, pessoa com deficiência de qualquer idade, desde que ela seja a responsável e que o crime não tenha sido praticado contra a criança, contra essa pessoa com deficiência, tá? Então, deem uma olhada nesse artigo, ele é bastante discutido hoje, pessoal, e ele tem cara de prova. E aí, galera, para encerrar essa aula de execução penal, tenho que chamar a atenção de vocês, então, assunto, execução penal, Lei 7210, 84. Preciso relembrar, pessoal, do agravo em execução. O único recurso previsto na LEP. Então, lembrar, pessoal, que o recurso previsto na LEP é o agravo
em execução penal. Tá? Esse agravo em execução tem previsão legal aonde? No artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Então, tudo que acontecer na execução penal, galera, tudo que for cedido, que de alguma forma tiver algum tipo de problema, tu vai usar o agravo em execução. É o teu único recurso. E aí, pessoal, chama atenção também, mas quais as decisões que a gente pode recorrer? E aí eu chamo atenção que essas decisões, pessoal, sem dúvida nenhuma, a gente observa o artigo 66, que ele traz lá o que pode ser decidido pelo juiz da execução. Então, colocaria também essa informação aqui, tá, mas quais as decisões que cabe recurso? Colocaria essa informação no artigo 66. O juiz pode decidir sobre soma ou unificação de pena. Somou ou unificou pena de uma maneira equivocada, errada, cabe agravo em execução. O juiz pode também, pessoal, decidir sobre progressão e regressão de regime. Falou de progressão, falou de regressão de regime, cabe agravo em execução. O juiz também pode, pessoal, estabelecer, definir a respeito de detração ou de remissão de pena. Calculou errado, fez algum tipo de equívoco, cabe agravo em execução. O juiz pode decidir sobre suspensão condicional da pena, agravo em execução. O juiz pode decidir sobre livramento condicional, cabe agravo em execução. O juiz pode definir, estabelecer alguma decisão sobre algum incidente na execução, cabe agravo em execução. De toda e qualquer decisão do juiz de execução penal, cabe agravo em execução. Tá? Então, diante de tudo isso que a gente viu, saídas temporárias, permissão de saída, regressão, progressão, trabalho, estudo, RDD, né, estabelecimentos penitenciários, todas essas decisões, o recurso que tu tens é o agravo em execução. Beleza, galera? Fechou?